humano é criado no ventre da sua mãe. E enquanto estiver no ventre da sua mãe, o ser humano dispõe de 3 propriedades naturais, 3 características. Dentro do ventre da sua mãe, o ser humano é seguro. Portanto, há um certo nível de segurança. De tal modo que mesmo a mãe tomando água quente, aquela água não queima o feto. Há ali uma proteção natural dentro do ventre da mãe. O ser humano dentro do ventre da mãe é livre. Portanto, tem os seus movimentos, de acordo com o espaço que dispõe, tem os seus movimentos, chama-se de movimentos do feto, né? E o ser humano ali, dentro do ventre da mãe, é igual a todo outro ser humano. Porque para todo ser humano vir ao mundo, tem que passar pelo mesmo processo. Então, há 3 qualidades do ser humano no ventre da sua mãe: segurança, liberdade e igualdade. Quando este ser humano vem ao mundo, vê-se privado dessas qualidades naturais. E, para os ter de volta, deve cooperar com os demais. Tem que chegar a consensos com os demais seres humanos para assegurar estas 3 qualidades naturais. É a partir daqui que nós definimos um Estado. Quando do ponto de vista já territorial, já estou a sair da metáfora do ventre para a metáfora do território. Quando um determinado território dispõe das 3 qualidades naturais do homem, segurança, liberdade e igualdade, nós temos o Estado. O governo vai ser a responsabilização imediata a um certo grupo de cidadãos para assegurar aqueles 3 valores. O que gera violência em Moçambique não é o facto de um moçambicano contestar os valores no território. É o facto de estes valores que foram responsabilizados a um certo grupo de pessoas, portanto, não se vê, as populações não veem estes valores refletidos naquele grupo de pessoas. Então, não se trata de um problema estatal, trata-se de um problema governamental. E a mim parece que estamos aqui a confundir estes 2 conceitos e estamos a assumir o governo como Estado. Certo. Problemas governamentais com problemas estatais. Nós já, pelo menos, do ponto de vista de explicação, já temos. E agora, vamos à questão... Primeiro, é assim, quando se fala do Estado e se fala do governo, eu vou fazer apenas 2 referências fundamentais. A primeira e a mais crucial, quando se discute o problema do Estado, é o Max Weber. E aqui quero referenciar 3 obras. A primeira é a Economia e Sociedade, volume 1, volume 2, se quiser aprofundar questões burocráticas. Segundo, ler o livro A Política como Vocação. E o terceiro é o livro Dominação. Primeiro. E depois também pode ir ver, se quiser, o professor Bourdieu, que é um grande constitucionalista francês que trabalhou sobre a teoria geral do Estado, mas também pode ver, se quiser aprofundar as dimensões simbólicas do Estado, ver os trabalhos de Marc Abelès, o trabalho do professor sociólogo Pierre Bourdieu. O fundo é que o Estado é, em princípio, digamos, uma entidade política cuja estrutura institucional visa e procura, digamos, impor a ordem através do monopólio e o uso da violência física legítima. Existe um mecanismo legítimo, violento, de repressão, é isso que legítimo assume. físico. Primeiro, é a primeira parte da definição. Esta é a definição weberiana, portanto, é uma definição institucional. Portanto, o Estado é uma máquina, é uma estrutura cujo objetivo fundamental é garantir, portanto, os aspectos trazidos aqui, a questão da paz, a questão da segurança e, por último, que é mais ideal, a questão da felicidade de todos. Mas para garantir isto é necessário que o Estado tenha o monopólio do uso, portanto, da violência física legítima. Senão,
entraremos para aquilo que chamamos loop omni loop, ou seja, o homem como lobo de outro homem, em qualquer um pode produzir uma ordem paralela e defender os seus interesses privados em contradição com os interesses dos outros. Para garantir, portanto, a convivência pacífica, emerge, portanto, esse Estado, esse Leviatã, que tem a responsabilidade de garantir a liberdade, a prosperidade e a garantia da propriedade privada de todos, olhando para essa perspectiva. Mas, para além da violência física legítima, se ler com profundidade o livro sobre o Estado de Pierre Bourdieu, vai constatar que ele acrescenta, digamos, o monopólio da violência simbólica legítima. Por exemplo, cabe ao Estado produzir os manuais, por exemplo, que devem ir para as escolas. E aí transmite-se uma visão do que é que significa a nação moçambicana, o que é que significa território moçambicano. Por que é que temos uma língua e não outra língua, portanto, em Moçambique? É o Estado que define. Por que é que não se falam, por exemplo, por que é que não se fala a língua xangana como língua vernacular, por exemplo, dentro da nossa administração pública, mas fala-se o português? Todas essas imposições são dimensões simbólicas do Estado. E o ritual do próprio Estado, como é que ele se organiza, como é que ele circula, a própria figura do presidente, já não é o corpo do presidente Daniel Chapo, mas é a função presidencial. Essas dimensões simbólicas todas, os antropólogos trabalharam com muita profundidade. Esta é uma definição do Estado. Agora, do ponto de vista do direito constitucional, o Estado são, de facto, é aquela instituição que é composta por 4 elementos. Temos o território, temos o povo ou a população, dependendo da literatura. Se eu ler, portanto, Irano Moreira, vai ser, portanto, digamos, a população. Mas se ler, por exemplo, o Canutilho, vai dizer que, portanto, que é povo. Depois tem o território, tem o governo ou poder político e tem o 4º elemento, que decorre do direito público internacional, que é o reconhecimento internacional. São os 4 elementos fundamentais que estruturam o Estado. Mas estes 4 elementos, de por si, eles não podem ser suficientes para definir o que é um Estado, porque aí nós temos a Somália, por exemplo, que do ponto de vista legal é um Estado, mas é um Estado falhado porque já suas funções fundamentais não são exercidas, mas tem a Somalilândia, que não tem o reconhecimento internacional, mas sociologicamente é um Estado porque ele consegue manter a ordem dentro do seu território e garantir a tal felicidade, etc., dos seus cidadãos. Esclarecido isto, o conceito de governo, o Estado é ao mesmo tempo uma dimensão política anterior dos partidarismos, dos partidos, a ideia da coletividade e passa a legitimar a sua própria liberdade. As referências que este homem encontra para se colocar no mundo são referências que partem de si e têm a si próprio como um último fim. E não me parece que Max Weber venha explicar cabalmente este homem. Este homem hipermoderno é ingovernável. Não é ele que depende do governo, mas é ele que orienta o governo. E ele tem ao seu dispor o telemóvel. Ora, alguém que dispõe do telemóvel e da comunicação mediada pela internet não há de ser violentado. E aí vou apelar para um texto, para um livro. Já não me lembro o título, mas vou buscar a Democracia na América, de Tocqueville. Qual é a essência da democracia americana? É exatamente esta consciência do indivíduo, que nós não encontramos nas comunidades tradicionais. Certo. Meus caros... Deixa-me terminar, por favor. Sim, termino. Só perguntar. O hiperindividualismo foi gerado, foi suscitado pela violência policial. É o facto de os Estados fortes violentarem os seus cidadãos que estes se aperceberam cada vez mais dos seus direitos individuais e estão predispostos a defendê-los. O que nós estamos a assistir em Moçambique não é necessariamente um problema político de Frelimo, Renamo, MDM, etc., mas é um problema de cultura. Este novo homem, este jovem que vai à rua, este jovem que vai paralisar o trânsito, é o homem hipermoderno. Ele tem consciência da sua própria liberdade e toma a liberdade como a referência suprema. E, em função disso, eu acho que nós podíamos explicar melhor o que está acontecendo em Moçambique. Sim, meus caros, antes que nós possamos ir um pouco... Alguém dizia que está a animar. Mas vamos continuar. Sente que o novo comandante, pelo acima exposto e até por si, tem oportunidades de dar mais do que Bernardino deu, ou sente que poderá estar cerceado, limitado ante a conjuntura que existe, também que apresentou?
Não me parece, porque o Estado vive de conselheiros. Não é? E neste momento, se ele é aconselhado por teorias já ultrapassadas ao nosso contexto, obviamente que vai pensar que, com base na violência do Estado, com base na força bruta da polícia e com base no gás lacrimogéneo e com base no latir dos cães, há de conter esta, há de exercer o poder, há de ter o domínio sobre os moçambicanos. E a mim o que me parece é que, se não houver uma reflexão profunda sobre o real papel da polícia num Estado democrático, e não só num Estado democrático no sentido tradicional, mas num Estado democrático hipermoderno, como aquele para o qual estamos a caminhar. E atenção, muitos confundem hipermodernidade com riqueza, com desenvolvimento. Hipermodernidade é um conceito filosófico que traduz a consciência da liberdade. Mas tem que seja desmontado. Eu penso que as condições objetivas estão criadas, mas em política nada é tão certo quanto a própria incerteza que é constitutiva da política. Logo, nós temos que ter muita cautela. Mas o que me parece, vou tratar por aqui, fundamental agora, é que pelo menos pela primeira vez na República de Moçambique nós temos um governo que os moçambicanos respeitam as pessoas pelas qualidades profissionais dessas pessoas. Professor das Neves. Os senhores do nosso destino, que começam das Neves como Presidente da República, pode estar lá o professor Conrado como Presidente da República, mas se nós não tivermos metas existenciais para a nação, nós vamos gastar tanta tinta, tanta lábia, vamos gastar tanta energia a propalar palavras que começam e terminam em si próprias. Certo. Qual é a leitura que eu gostaria que se fizesse de Moçambique? Em primeiro lugar, nós temos que ser os senhores do nosso destino. O nosso destino não pode continuar em mãos de uma mentalidade exógena. Para nós delimitarmos aquilo que nós queremos... Sim, mas quando diz mentalidade exógena, vamos ser simples. Mentalidade de fora. Exatamente. Sim, pode usar... Tendências imediatistas, o desejo de desfrutar do pouco que o Estado oferece durante um certo período, o comodismo existencial, e não vislumbro esta vontade de termos um Moçambique, digamos assim, um Moçambique que seja diferente daquilo que nós estamos aqui habituados. Um Moçambique de guerra, Moçambique de fome, Moçambique de pobreza. Olha, é doloroso o que está a acontecer com o povo moçambicano. É doloroso ver o moçambicano a disputar chapa, quando tem tanto recurso que até agora já podia estar a produzir os seus próprios automóveis. Isto tudo por causa das nossas mentalidades. E os primeiros culpados disso são os intelectuais, ou são aqueles que se intitulam de intelectuais. Quando de intelectualidade, a intelectualidade se resume nas citações de textos elaborados por europeus. Essa é a minha forma de pensar. Professor, é tudo? É tudo. Bem, essa é uma pergunta profundamente interessante, talvez uma nota prévia. Nós devemos ter a coragem de sabermos que quando o nosso nariz ainda não teve contacto profundo com o que vai para além dele, temos sempre uma tendência de nos limitarmos àquilo que o nosso nariz é capaz de sentir. Mas é profundamente normal, é uma questão de fase de construção. Não vai discutir com alguém que nunca escutou Dvorak, que nunca escutou, por exemplo, como Tchaikovsky, com ele, se o que ele viu, pelo menos até onde viu, foi a Zena Bacar. Ou ainda o que viu, por exemplo, é aquela diria, diarreia musical que é, por exemplo, do Bandra. Quer dizer, sempre haverá, ou quem escuta Mapiano, por exemplo. Então, essa pessoa não vai ter ouvido para escutar, por exemplo, a Roberta Alagna. É normal, é profundamente normal. E eu compreendo este tipo de coisas, não é? Está a dizer que gente que escuta Mapiano raramente compreende estas questões? Claro, dificilmente vai... Um ouvido que está habituado a Mapiano dificilmente vai escutar Dvorak com muita dificuldade. Ou vai escutar, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven. Vai ser muito difícil, porque o ouvido não está preparado. Não vai ouvir o balé, a opereta, etc. por aí fora. Então, isto para dizer que é normal
é normal. Não podemos ter, não é possível um indivíduo, por exemplo, que nunca foi à ópera, falar com rigor sobre a ópera. Mas se o indivíduo for para a candonga, por exemplo, pode falar com rigor sobre a candonga. É normal. Mas bem, eu vou continuar a responder, portanto, a pergunta. Eu não estudei para chamar os outros de ignorantes. E se me tivesse que orgulhar, não me havia de orgulhar do Beethoven. Havia exatamente de me orgulhar da Zena Bacar, aquela que canta, e eu percebo a letra da sua música, quando ela canta em Macua, e aquilo entra e penetra a minha alma. E aí me sinto, sim, moçambicano, e é disso que eu me havia de orgulhar. Não me havia de orgulhar de teorias, havia de me orgulhar do caju da minha terra, havia de me orgulhar da castanha de caju da minha terra, havia de me orgulhar da cana-de-açúcar produzida em Gondola, havia de me orgulhar do carvão mineral produzido que existe no subsolo de Tete, havia de me orgulhar do gás natural que está em Temane, havia de me orgulhar de ver estes recursos em benefício de mim próprio e dos meus patriotas. Este seria o meu verdadeiro orgulho. Não me havia de orgulhar daquilo que não me pertence e que simplesmente traduz uma consciência alienada. Os mais jovens moçambicanos, por exemplo, nós em Moçambique temos grandes artistas plásticos, não é? Temos o Bucheca, por exemplo, temos o Mestre Saranga, temos o Matimel, temos o Idace, temos o Naguib, etc, etc. Mas a apreciação, portanto, da natureza dessas obras não nos inibe nem nos deve inibir, pelo contrário, devemos cultivar, apreciar, por exemplo, um bom Rembrandt, um bom Van Gogh, um bom Vermeer. São grandes pintores, portanto, holandeses. Michelangelo. Nós temos que apreciar Manet. Por quê? Porque isso desprovincializa-nos do ponto de vista epistémico. O grande problema de quem não consegue ir para além do seu nariz é que ele fica provinciano e vai sempre continuar um provinciano no plano epistêmico. É normal, porque se a pessoa não tem a possibilidade de poder apreciar Van Gogh, obviamente que vai imaginar que o caju da sua terra talvez seja a melhor coisa a apreciar. Normal, todos nós apreciamos caju. Eu gosto de canhu, por exemplo, mas também gosto do vinho, não é? Enfim. Olhando para si, diz que Allah é misericordioso. Eu já li o Quran, é uma das suras destacadas. Pode avançar em 10 segundos. Eu estou disposto a receber todos os nomes possíveis, sim, mas eu vou continuar com amor pela minha terra, o amor por Moçambique no meu coração. Seja onde quer que eu esteja, eu vou ainda continuar a amar esta terra. E não vou hipotecar a minha consciência, a minha inteligência, a pretexto do sabor de um vinho inventado numa indústria que mal conheço. Certo. Meus caros, nós voltaremos na próxima semana e eu terei o prazer de receber estes dois professores aqui. A discussão é isto. No fim, Moçambique, que deve ser primeiro, a parte interessante é que... já, recebem-se, saúdam-se uns aos outros. Só para mostrar que Moçambique é, de fato...